Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Emerson W. Dias, agora sim estou te ouvindo. Muito boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Renato. Boa noite aos ouvintes. Como tá, Emerson? Tá tudo bem? Pulou carnaval? Caiu na festa? Se divertiu? Não pulei carnaval, fiquei em casa. Tô dando sequência aqui, o Renato, que eu tô há um ano em casa. Olha só, então você tá... Daqui um mês faz um ano. Então você tá cumprindo religiosamente essa questão, então, Emerson? Tô sim. Porque o meu trabalho me favorece também, né? Eu não preciso me deslocar, eu consigo trabalhar de forma remota. Então, tô aqui. Olha, hoje é dia 18, daqui a exatamente 30 dias completa um ano que eu tô nesse isolamento. Olha só, bacana. Bom, Emerson, e o que você traz para nós nesta quinta-feira, hoje, dia 18 de fevereiro de 2021? É isso aí, Renato. Eu tô para lançar um livro sobre finanças comportamentais. Era para ter lançado em 2020, a pandemia acabou atrasando. Agora a editora está dizendo aí que nos próximos 30 dias ela me dá um posicionamento de lançamento. E este livro é um livro que vai tratar do tema de finanças comportamentais, certo. Que é a ideia da gente olhar o mundo das decisões financeiras que as pessoas tomam sob uma ótica mais do comportamento, mais psicológica do que de fato econômica, né? Tá. E essa área das finanças comportamentais ela é uma derivação da economia comportamental, que é a ideia de que se opõe à economia clássica, né? Que é a ideia de que o ser humano toma decisões racionais, né? Quando ele está diante de um comportamento econômico, ele sempre vai escolher aquilo que traz mais benefício econômico. E a economia comportamental ela contesta um pouco isso, porque ela entende que o comportamento humano, mesmo que tenha relação econômica, tenha a ver com dinheiro, ele não é necessariamente uma decisão fria, né? Muitas vezes ela nem é consciente do modo como aquele indivíduo pensou para decidir aquilo, né? Tem muitas vezes um envolvimento emocional, cultural, social, e até por influência de outras pessoas e o indivíduo acaba decidindo assim. Ou seja, ela contesta um pouco essa ideia de que a gente, quando toma decisão econômica, leva em conta simplesmente o benefício econômico que se leva naquela decisão, né? Uhum. Então a gente navega neste assunto e aí eu estava lendo agora recentemente um livro aqui e a pessoa dizia o seguinte, né? Existem 7 princípios básicos que regem a economia comportamental. E eu estava olhando o comportamento das pessoas agora nas redes sociais em relação ao carnaval, enfim, e achei que seria interessante até para a gente trazer aqui no quadro uma discussão, né, sobre esses fatores sociais que influenciam a decisão, que afetou, né, significativamente uma festa para o Brasil que é de suma importância, não apenas pelo aspecto cultural, mas pelo aspecto econômico, né? O carnaval é um dos elementos na economia brasileira que mais traz turistas, que gera uma economia, que fomenta negócios, enfim. Então a gente não ficou só sem a festa, a gente ficou também sem todo aquele boom que o carnaval dá na economia brasileira, né? Tá, e de que maneira a gente pode fazer esse link aí, Emerson, no sentido de a economia comportamental, como você está dizendo, estar conectada ao carnaval? Quer dizer, de que maneira isso pode ser, vamos dizer, trazido justamente em função da festa, né? Em função do carnaval, em função não só da festa, é claro, mas em função de tudo que rodeia o carnaval, negócios, que é justamente o tema que você está tratando aqui. Exato. Bom, primeiro, nós somos seres sociais, a gente gosta, né, de observar o que os outros fazem, nós somos influenciados muitas vezes pelo que os outros fazem e também fazemos muitas coisas em busca de uma certa aprovação do nosso comportamento, né? Então, por exemplo, eu vi muita gente postando nas redes sociais sobre os seus carnavais passados, né? Ou seja, porque alguém postou uma foto lembrando de um carnaval passado, a outra pessoa olhou aquilo e seguiu aquele comportamento e todo mundo começou a postar fotos de carnavais passados. Eu, inclusive, fiz isso também, né? Ou seja, a gente tende a imitar, né, um pouco do que o comportamento faz, né? Isso até a gente chama do efeito manada, né? Quando um começa, todos os outros começam. Então, isso foi a primeira coisa que eu observei, né, no comportamento, assim, que tem a ver com a economia comportamental. Certo. Uma outra observação
é a questão, né, de que os hábitos, eles são muito importantes, né? As pessoas muitas vezes tomam decisões ou têm atitudes que nem têm consciência em relação ao que está acontecendo, né? E aí eu lembrei daquela música do Chico Buarque, aquela coisa meio de tradição, sabe assim? Todo carnaval eu vou para uma chácara com os meus amigos, né? Todo carnaval eu sambo na avenida. Então, tem uma coisa assim que às vezes tu nem para pensar por que ela faz. Ela simplesmente faz porque já se tornou um hábito. E aí o Chico Buarque, naquela música Quando o Carnaval Chegar, ele tem a música o tempo todo fala isso, né? Mas ele fala um verso que é: quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Acho que, de uma certa forma, muitos brasileiros ficam esperando realmente o carnaval chegar para fazer aquilo que eles fazem como hábito, né? É uma coisa que já nem se pensa mais, é simplesmente o piloto automático respondendo. Agora, nesse caso, no caso deste ano, então essas pessoas ficaram órfãs, vamos dizer assim, porque exatamente. Não tiveram a possibilidade aí de comemorarem da forma que elas sempre comemoraram, como você disse. Quer dizer, acho que até no sentido, você deu um exemplo aí das pessoas que vão se reunir às vezes numa chácara e tal, as pessoas que não estavam trabalhando talvez até pudessem tomar essa atitude. Agora, não a festa, né, a folia do carnaval, né? Exatamente. E aí é a questão, né, Renato? Muitas vezes a pessoa faz isso, né, por muitos anos, e esse ano ela não fez. E aí ela descobriu que talvez, nossa, é interessante, né? Por que eu fiz isso todo ano? Porque às vezes a pessoa descobre que não fazer também é uma coisa, né? E ela fala, nossa, por que eu fiz tantas vezes? E às vezes nem estava afim de ir, mas fui e tal. Ou seja, você também se questiona muitas vezes o fato de você não ir. Por quê? Porque você está tão acostumado com o hábito de simplesmente repetir, e você simplesmente repete aquilo, né? Da mesma forma. O que você falou, Renato, da questão das pessoas que não tiveram a festa, por exemplo, tem muito a ver também quando a gente fala da questão da aversão à perda, né? Que o ser humano ele tem uma aversão muito grande à perda. Ninguém gosta de perder nada, né? A gente não gosta de perder dinheiro, não gosta de perder pessoas, não gosta de perder oportunidades, né? A gente tem a gente é afetado pela perda, né? Perder dói muito para o ser humano. Inclusive, a gente discute muito isso no campo da economia comportamental, que é o seguinte: a gente não gosta, por exemplo, de perder nem ideias, né? Quando a gente tem uma ideia e a gente acredita nela, a gente vai debater essa ideia e alguém mostra que a nossa ideia está completamente equivocada, essa perda também é uma perda meio que física, né? Porque a gente tem que se despedir daquela ideia muitas vezes porque a gente estava equivocado. Isso dá uma certa dor no indivíduo. Aliás, eu acho que é uma das perdas mais que tem mexido mais com as pessoas, né? Quando as pessoas têm aquela sensação de que estavam defendendo uma ideia, às vezes até na política mesmo que a gente vê, né? As pessoas fazem campanhas dos candidatos, isso, aquilo, e elas se decepcionam, e mesmo assim, quando elas percebem que o candidato está fazendo falcatrua, ela continua defendendo o candidato nessa situação. Né? E aí eu acho que me reporto a essa questão que você está falando de aversão à perda, né? Exatamente. E é tão interessante isso, Renato, porque, por exemplo, você vê que a escola de samba tem a apuração dos resultados da escola de samba, e é interessante, tem experimentos que mostram, experimentos de economia comportamental, que mostram o seguinte: o terceiro colocado, geralmente, ele é mais feliz do que o segundo colocado. E se você for pensar do ponto de vista de recompensa material, né, o segundo colocado ele leva a medalha de prata, né? O terceiro de bronze, e o bronze vale menos que a prata. Mas você vê que não há uma correlação direta entre o valor material do prêmio e a sensação do prêmio. Por quê? O segundo perdeu, né? Ele perdeu o título. E o terceiro ainda chegou no pódio, né? O terceiro ganhou, né? Porque normalmente o terceiro ganha do quarto, né? Exatamente. Legal. Então, isso é uma boa relação, sim. E mostra quanto a gente não é tão racional assim, do ponto de vista mesmo, inclusive, material, né? E aí também tem um outro elemento que a gente traz da economia comportamental, que eu acho que tem a ver com o carnaval, que é o fator motivacional, né? Nem sempre... A economia sempre diz que o indivíduo vai buscar aquilo que há a maior recompensa financeira. A economia clássica. A economia comportamental vai dizer não. Nem sempre o indivíduo está buscando recompensa financeira. Muitas vezes ele está buscando só um reconhecimento, né? Então, quando você vê, por exemplo, muitas vezes as pessoas desfilando na avenida, elas não estão desfilando na avenida ali porque elas querem ganhar dinheiro.
elas estão desfilando porque elas querem um reconhecimento da melhor fantasia, né, do destaque, ou seja, são outras coisas que fazem a pessoa... Sai na foto, né? Ali, sai na foto, sai na televisão. Exatamente. Deixa eu te falar aqui, ó, a Sandra, bom, tem aqui o César Carlos, mandando um abraço pro grande Emerson W. Dias. O Maurício Sabino também tá com a gente aqui, viu, Juca? Ó, Maurício Sabino, o chefe da alta gastronomia aqui de São Paulo, mandando boa noite a todos, um forte abraço. Mandar um abração aqui também, Maurício Sabino, também pra Sandra Isvésia, mandando boa tarde, Renato, eu e Mames estávamos com saudade de você. Juca, não é só palmas, né? Vamos mandar abraço, beijo pras pessoas, né? Aí, ó. Ô, Emerson, por favor, pega aí os 7 princípios básicos aí da economia comportamental e passa aqui pro Juca Felizmino, por favor. Um forte abraço! e a Sandra... E cadê o beijo aqui da Sandra Isvésia também, ô Juca? E da Dona Tereza. Da Dona Tereza também. Estavam com saudade da gente. Mandar um abraço. Bom, melhor mandar um beijo. Aí, lá pra Ibiúna. Estão lá acompanhando Radar Paulista ao vivo. Que bacana, aí, ó. Eu também tava com saudade, viu, Sandra? Também tava com muita saudade de vir aqui, também fazer o programa. A gente teve que fazer uma paralisação por uma questão profissional num primeiro momento, depois veio o carnaval, aproveitamos, demos uma parada também, né? E a Sandra também tá comentando aqui, Emerson, o seguinte: Emerson, eu não tenho hotel, restaurante, não tenho loja de fantasia, portanto o carnaval pra mim não fez e não faz falta nenhuma. E aí eu acho que ela tá entrando num aspecto que você tá trazendo aqui da economia, né? Essas pessoas que não têm, vamos dizer, comércio, serviço prestado no carnaval, elas de alguma maneira, isso não mexe com... Eu sei que você falou aí da questão, por exemplo, né, das redes sociais, onde as pessoas colocam lá suas imagens e tal, e como, vamos dizer, como consumidores, né, que aí é um outro aspecto. Como a Sandra está colocando, né? Tô entendendo que ela está falando como um agente ali dessa questão de oferecer serviço ou produtos. Agora, vamos entrar nesse aspecto. Quer dizer, para essas pessoas, para esses comerciantes, para esses prestadores de serviço no carnaval, isso é uma perda significativa, né? Ou também a economia comportamental, de alguma maneira, contribui para essas pessoas e empresas? Não, sem dúvida nenhuma, é uma perda econômica, né? A questão é que a gente vai entender que ela não é só econômica, né? Ela muitas vezes ela tem muito mais um impacto comportamental do que necessariamente dinheiro. Porque, por exemplo, um dos princípios, né, que eu estava discutindo agora, que é a questão do reconhecimento. Por exemplo, eu vou dar aqui um trecho da música Retalhos de Cetim, do Benito de Paula, né? Certo. E olha o que diz. Ensaiei meu samba o ano inteiro, comprei surdo e tamborim. Não, peraí, Emerson. Ô, Juca, se você conseguir aí achar, por favor, Benito de Paula. Qual é o nome dessa música, Emerson? Tem aí? É Cetim? Retalhos de Cetim. Retalhos de Cetim. Aí nós vamos... Pode falar, Emerson. Fala aí, a gente vai tentar, né, Juca? Vamos ver se a gente localiza a música do Benito de Paula, porque é uma música bonita também, hein? Linda. Nossa, linda. A música é linda. Esse trecho responde um pouco dessa questão do que a Sandra colocou, né? E eu já vou explicar também por quê. Olha o porquê, né? Quando a Sandra fala que não muda, né? Ou não tem esse efeito econômico... Para ela, né? Para ela como comerciante... Né, dizendo que ela não tem hotel, restaurante, quer dizer, ela não tem uma estrutura comercial física, exato. Isso, mas certamente a cidade em que ela mora deixa de arrecadar, né, tributos, né, e portanto a prefeitura passa a ter um problema econômico, porque certamente faltará recursos para o todo. Por quê? Porque as prefeituras esperam, durante o período de carnaval, arrecadar muita coisa. Mesmo que você não tenha na cidade... um desfile, é difícil você não ter um clube na cidade que não tem um desfile, enfim, mas às vezes você está num lugar que é mais de uma estância e as pessoas vão descansar nas pousadas, hotéis, etc. Ou seja, essa receita tributária que compõe o município, boa parte vem do período do carnaval, porque as pessoas, ou mesmo quem não gosta de pular o carnaval, muitas vezes acaba fazendo uma viagem ou vai almoçar num restaurante que não iria se não fosse o feriado, ou seja, de alguma forma... O feriado movimenta o comportamento das pessoas, e esse comportamento influencia
a economia ao mesmo tempo em que a economia influencia o comportamento. É tudo conectado, não é só sempre uma questão econômica de dinheiro, muitas vezes é uma questão de comportamento. E aí a música do Benê de Paula, ele fala o seguinte, ó, né? Ensaiei meu samba o ano inteiro, comprei surdo e tamborim, gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria, e ela jurou desfilar para mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Ele fala que gastou tudo em fantasia, mas ele não está preocupado com o gasto que ele teve. Ele está preocupado que a moça não dançou para ele, entendeu? Então veja que o dinheiro nem sempre é um fator motivador. Meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Falou. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Emerson W. Dias, olha, tá aí, ó. Mas a música é tão bonita, né, que a gente quer ficar ouvindo também, né? E o negócio que o Benê também fala na música, né, que eu acho que tem tudo a ver com você aí também, Emerson, que ele fala que ele dormiu o ano inteiro. Eu sei que você não dormiu o ano inteiro, mas você tá aí o ano inteiro aí, pelo que você falou, né? Exatamente. E você vê, Renato, tem uma coisa, né, que também é um outro princípio da economia comportamental, que é as crenças dos indivíduos influenciam o comportamento, né? Você vê, o cara, ele acredita tanto naquele momento do carnaval que ele dorme o ano inteiro para poder, naquele momento, ele se libertar ali, etc e tal, que é um pouco, Renato, da música do Tom e do Vinícius, né? Daquela a felicidade, né? A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tem essa coisa da crença, né? De que o indivíduo acredita que aquilo é um grande momento de libertação e etc. E este ano, Renato, eu até estava pensando em relação à crença, eu vi muitos memes na internet do carnaval, das pessoas relembrando, acho que se não me engano foi a Mangueira, que o ano passado fez um samba enredo e colocou Jesus Cristo na avenida. E o Jesus Cristo, eu não me lembro, ele estava como se fosse um militante, e às vezes ele estava até com uma configuração mais de um gênero feminino e tal. E aí eu vi muitos memes, né, das pessoas dizendo, olha, por conta dessa ofensa para Jesus, é que este ano não tem carnaval. Ou seja, as pessoas têm essas crenças, né, e essas crenças, elas moldam o comportamento. Né? É verdade, tanto daquele que é o carnavalesco, que espera por este momento de libertação e etc., quanto para aquele que não acredita e não gosta e acredita que há eventos paranormais e fenomenológicos que impactam o carnaval por conta de uma ofensa, uma suposta ofensa que o ano passado teria acontecido. Olha como as crenças fazem as pessoas ter atitude de tomar decisões, né? Inclusive você falou esse negócio eu falei também aqui, né, de negócio de dormir o ano inteiro, e você também trouxe essa outra música que fala
do Tom Jobim, você falou? Qual? Acho que é Tom e Vinícius. Tom e Vinícius? E que, na verdade, quando o Benito de Paula fala que dormiu o ano inteiro e não sei o quê, é porque, é claro, é uma metáfora, na minha opinião, sobre a questão de que é no carnaval que as coisas acontecem, aquilo que você está falando, né? A gente trabalha o ano inteiro, a gente, assim, quer dizer, o povo, né, fica com essa expectativa o ano inteiro para justamente pular os 4 dias, né, fazer a folia que ele quiser, né, e justamente parece que durante e ao longo do ano tá dormindo, né, fica dormindo. Sim. E quando vem o carnaval acontece isso, né? Sim. E a Sandra tá dizendo que gosta muito do Benito, o grande Benito, sou fã, e dizendo que você está musical hoje, muito legal, né? E com relação ao negócio do Jesus Cristo que você falou também, né? Acredito que realmente as crenças têm esse poder, né? A gente tem aí, inclusive, muitas guerras que acontecem no mundo tem a ver com isso, inclusive com religião e tudo mais. Então, eu acho que assim, né? Muitas vezes essas pessoas que utilizam esse argumento da religião também para confrontar os outros, é porque no fundo elas também têm uma questão da violência mal resolvida dentro delas, né? Eu penso por aí, porque quando você pega qualquer símbolo, seja lá o que for, né, seja de religião, seja esporte, seja cultural e tal, é claro que nós temos que ter respeito com todas as crenças e tudo mais, mas isso eu acredito que se levarmos em consideração, né, as próprias pessoas que falam em amor, em paz, em respeito, né, à religião, elas não têm que se ofender por uma coisa que, na verdade, tem uma relação justamente daquilo que a religião prega, que é a paz, né? Que é aquilo que eu estava falando. Se a religião prega a paz, o amor e tudo mais, por que o ser humano tem que se bater por causa disso? Eu acho que não tem o menor sentido. Mas, né, como você disse, a crença, infelizmente, traz esse objeto, né? Que é um objeto ali que está na avenida, vamos supor, né? Como você disse, é uma figura ali que está sendo apresentada. É uma figura que representa o amor, representa a paz, representa, né, seja Jesus, seja qualquer outra figura simbólica aí de uma religião, né? A gente não deve levar essas coisas ao pé da letra, né? Até porque, por exemplo, Jesus era homem ou mulher, é isso, aquilo. Jesus não é uma representação, né, do ponto de vista da religião sexual, né, vamos dizer assim. Ela é uma apresentação simbólica da espiritualidade, né? E a espiritualidade não tem sexo, né, Emerson? Penso por aí, trazendo a questão que você está apresentando aí desse confronto que houve no ano passado. Foi um tema muito polêmico, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, a sua fala, Renato, me lembrou uma fala do Voltaire no livro Tratado sobre a Tolerância, que é um livro do final do século XVIII. E ele dizia o seguinte, né? Se Deus é amor e Deus perdoa, por que os homens querem condenar, né? Exatamente. Então acho que tem um pouco a ver isso aí. Eu não sou Voltaire, mas estou trazendo o tema. Foi tão eloquente quanto. Então. E só aproveitar aqui, viu? O Jucá tá com a gente aqui também, o radialista Eduardo Segantini, mandando boa noite, amigos. Manda um abração aqui. Forte abraço. Aí, né, ô Juca, o pessoal que tá acompanhando a gente aí. Faz tempo, né? Que tá fora. O Segantini tá trabalhando muito. Ele tá lá em Jandira trabalhando muito, por isso que ele não tem vindo. Olha só, mas tá aqui acompanhando, ó, firme e forte. O Emerson, então é isso, eu concordo aí, inclusive bacana essa ligação que você fez aí com esse pensamento, né? Do Voltaire com relação... Porque as pessoas, eu acho que estão tão ofensivas hoje, odiosas, e usam, né, a religião para ofender umas às outras, quando na verdade, né, o objetivo, acredito, da religião não é esse, né? O objetivo é justamente essa questão da tolerância que você disse, e parece que hoje em dia ninguém tá mais tolerante com nada, né? Um tal de um xingar o outro pra cá e pra lá, é uma confusão danada. Mas trazendo novamente o tema, né, que é justamente o objetivo, eu gostaria que você falasse inclusive um pouco do seu livro, né, que você disse que está, não sei se você já terminou o livro, vai ser lançado e tem essa ligação com a economia comportamental, é isso?
Exato. É um livro sobre finanças comportamentais, né? As finanças comportamentais é uma prima da economia comportamental, que está fazendo, né, um estudo em relação ao comportamento. A gente chama o agente econômico, né? O agente econômico somos nós, somos as pessoas que gastam dinheiro, que compram coisas, né, que fazem investimentos, enfim. O agente econômico é o cidadão que opera a economia. Uhum. E a gente faz uma análise do ponto de vista da tomada de decisão financeira, ou seja, o comportamento econômico dos indivíduos, não à luz do simplesmente, eu comprei esse porque esse era mais barato. Não. Era mais barato, mas além disso, o que mais você tinha naquela situação para decidir? Você estava emocionalmente envolvido com aquele produto? Você tinha tido uma experiência prévia com aquele produto? Você estava endividado e decidiu não pagar mais uma conta e entregou para Deus, né? E resolveu fazer aquele investimento porque você disse que, no fundo do seu coração, você merecia? Ou seja, todo o arcabouço decisório do indivíduo, que não necessariamente é econômico, ou seja, tudo aquilo que não é econômico, é a emoção, o sentimento, o contexto que ele está inserido, né? A situação que aquele indivíduo tem para fazer aquela escolha ou para não fazer aquela escolha. Ou seja, vai tudo tratar desses elementos. Ou seja, tudo que está no entorno, tá no entorno da emoção, do sentimento, sim, que não tem ligação nenhuma com a economia, mas o cara vai lá e gasta o dinheiro porque essa emoção e esse sentimento mexe com esse indivíduo a ponto dele ir lá e às vezes até adquirir um produto ou um serviço qualquer, que na verdade era o sonho dele, que é o sonho que eu quero dizer no sentido daquilo que você está falando, né? Do sentimento e às vezes de uma lembrança, de uma memória afetiva muito forte, né? Exatamente. E, inclusive, né, Renato, o livro também tem um capítulo sobre fraudes, né, os charlatões e tal. E quando você analisa, por exemplo, pessoas que tomaram golpes financeiros, né? Por que aquela pessoa tomou aquele golpe? Porque ela estava emocionalmente envolvida naquela situação e ela ficou cega por aquele momento e ela não percebeu que aquilo era muitas vezes um golpe. Exato, mas por que a pessoa ficou cega? Porque ela foi persuadida por elementos de confiança, né? Elementos de prova que na cabeça dela faziam sentido, mas que quem estava de fora percebia que não. Uhum. Ou seja, que é muito pouco não, né? Muito parecido, Renato, quando, por exemplo, você ouviu dizer desses golpes, né? Que as pessoas ligam para casa de alguém e dizem o seguinte: olha, estou aqui com a sua filha e você precisa me depositar X mil reais. E a pessoa, quando fala, estou aqui com a sua filha, a pessoa tem um choque emocional tão grande que imediatamente ela fala o nome da pessoa, né? Isso. Então ela fala o nome da filha. E a partir do momento que o bandido do outro lado escuta o nome da filha, ele começa a dizer, sim, é a Tânia que está aqui comigo. E a pessoa começa a acreditar que é verdade, porque ela está tão tomada de emoção que ela não consegue mais pensar que aquilo é um golpe, entendeu? Então, quando você estuda o charlatanismo, né, os golpes financeiros, todos eles têm uma característica muito comum, que é essa captura emocional da sua vítima. Muito bom, hein? Inclusive como dica aí para as pessoas que todos nós, né, podemos cair no golpe, porque como o Emerson está dizendo, né, essa questão de mexer com a emoção, com o sentimento, mexe com todo mundo, não tem, desde o mais pobre ao mais rico, todo mundo fica à mercê muitas vezes de uma emoção ligada a um sentimento familiar, a um sentimento de amizade, um sentimento patrimonial às vezes, com relação a alguma peça que é muito querida por alguém também. Então essas questões realmente são sempre muito relevantes. Agora, Emerson, vou pedir para você continuar na linha, porque eu quero saber, inclusive, onde que a gente pode adquirir o livro, se já está nas livrarias e tal. Viu, Juca? Vamos trazer o nosso patrocinador aí, o SP Certificados, e a gente já volta na sequência aqui com o Emerson W. Dias, hoje falando do lançamento de um novo livro, Economia Comportamental, Finanças Comportamentais, e já a gente retoma esse bate-papo. Vamos retomar aqui. Eu estava vendo agora uma matéria, viu, Emerson? Uma coisa, nós estamos falando de economia, né? Economia comportamental e tudo mais. E hoje, agora mesmo, estava vendo aqui uma matéria na televisão, nas plataformas dos trens e dos metrôs. Essa hora, né? Uma hora de rush, né? A hora que as pessoas estão saindo do trabalho, lotado, mas lotado, um encostado no outro.
E nós temos hoje 10 milhões de infectados no país, temos mais de 230 mil mortes, tivemos 1.367 mortos em 24 horas no Brasil, e você vê, né, as plataformas, como eu acabei de dizer, lotadas de trabalhadores, pessoas aí, claro, que estão cumprindo aí seus deveres sociais e profissionais, porém, né, não sendo verificada essa questão que a gente fala tanto, né, Emerson? Por exemplo, não está tendo por causa da pandemia, não está tendo isso, não está tendo aquilo. Mas como é que o povo vai se proteger sabendo que essas pessoas precisam trabalhar para manter suas vidas, né, para sobreviver e dentro dessa situação? Estou falando na plataforma. Aí você entra no trem, né, nos vagões, tudo lotado, respirando o mesmo ar. Como é que a gente vai sair dessa situação da pandemia, né, aproveitando esse tema da economia comportamental, hein, Emerson? Sim, sim. Por exemplo, um dos elementos também, né, desses 7 princípios da economia, é o fato da gente, né, ser humano, a gente ser muito ruim em uma computação mental, né? O que é isso? A gente tomar decisão matematizando as coisas. A gente não consegue ser assim, a gente leva sempre mais para o lado da emoção. Então a gente dá um peso muito grande para eventos recentes, não dá um peso que deveria para os futuros, né? Então, por exemplo, isso é do ser humano, né? Quando fala assim, olha, você prometeu para você mesmo fazer uma dieta alimentar e você não pode comer chocolate, né? Então, beleza. Você fala, não, não vou comer chocolate. Só que quando você vai numa festa agora não, né? Mas você vai na casa de alguém, por exemplo, e alguém fez lá um brigadeiro de sobremesa, né? Aí você fala, caramba, vou recusar esse brigadeiro porque eu falei que não ia comer chocolate e tal. Aí você fala, não, mas eu não vou comer porque eu prometi para mim mesmo, porque eu quero emagrecer tantos quilos e tal, não sei o quê. Só que esta conta, ela não tem o mesmo peso psicologicamente, né? Porque o brigadeiro está na sua cara, é só você pegar e comer. Já a ideia de um corpo sarado, mais magro, é uma ideia intangível no futuro, ou seja, essa decisão ela não está no mesmo lugar, ela não está no mesmo patamar. De modo que o brigadeiro, o chocolate, ele pesa muito mais do que essa ideia futura, né, do corpo sarado, da saúde, etc. Então, o que acontece? Como a gente não consegue fazer esses cálculos, a gente muitas vezes acaba incorrendo em riscos que não deveria, porque a gente nem percebe o risco, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente, né, eu vi muita gente falando que ia passar o carnaval em praias e etc., lugares com aglomeração, enfim, porque a pessoa diz que eu sou jovem, então o meu risco é baixo. Mas o fato do risco ser baixo não significa que ele não exista. Simplesmente você põe na sua cabeça que o risco é baixo e por você acreditar nisso, você acha que não vai acontecer. Quando na realidade o risco existe. E é o contrário, quando a pessoa fala assim, não, eu vou aproveitar esse carnaval mesmo com Covid, porque vai saber se eu estou vivo ano que vem, né? Então quer dizer, a chance de você morrer é muito menor, que você olhar estatisticamente, a chance de você morrer é muito menor. Sim. E a chance de você pegar o Covid numa aglomeração é muito maior. Só que você descaracteriza o risco porque você quer fazer aquilo e desqualifica o outro porque você quer fazer aquilo. Então veja que nós não somos matematicamente preparados, a gente usa muito o peso emocional. Então muitas vezes esse peso emocional faz com que as pessoas também façam esse tipo de coisa, né? Porque eu preciso sobreviver, né? Eu preciso comer, ou seja, é um instinto de sobrevivência indo além do cálculo do risco, de modo que a pessoa tem que fazer isso. E aí, Renato, é o ponto que eu faço a crítica, né, à nossa sociedade como um todo e principalmente a forma como o Brasil sempre foi governado. A gente não tem uma estrutura de proteção social adequada ao país que a gente vive. E por não ter uma estrutura adequada de segurança social, as pessoas são obrigadas a sair de casa porque senão elas vão morrer de fome, né? Então o instinto de preservação da vida, que é passar fome, grita mais alto, que é um instinto emocional, e a pessoa corre num risco de pegar uma doença e morrer, por quê? Porque ela quer preservar a própria vida. Ou seja, como a gente não tem isso faz com que as pessoas incorram em mais riscos do que deveriam muitas vezes. Por quê? Porque o Brasil é um país que não se preocupou. Talvez a gente tenha ainda, né, alguma coisa no SUS, que seja uma coisa universal para os brasileiros e tal, mas é só a saúde, e ainda não é uma situação assim de primeiro mundo, né?
Se a gente tirar o sistema de saúde que é público, a nossa proteção social ela é precária, né? Precária. Tanto é que nós estamos vendo a discussão aí no Congresso em relação à volta do auxílio emergencial. Por quê? Porque chegou à conclusão que sem o auxílio emergencial, os níveis de pobreza e miséria no país aumentaram significativamente. Agora, por que isso? Porque o Brasil não se preocupou com uma proteção social, né? Não se preocupou em qualificação das pessoas do ponto de vista educacional, né? A gente tem um contingente gigantesco ainda de analfabetos funcionais, coisa que, por exemplo, um dado muito básico, né? Os Estados Unidos, em 1850, os Estados Unidos tinham 90% da população alfabetizada. 1850, isso já vai 150 anos, né? O Brasil, em 1850, ele tinha 10% da população alfabetizada. O Brasil só conseguiu ter 90% da população alfabetizada em 1990, ou seja, 100 anos depois, praticamente. E, como diria Darcy Ribeiro, né, o analfabetismo do Brasil é um projeto de governo, sempre foi. Porque Portugal, quando chegou ao Brasil, Portugal, quando colonizou o Brasil, proibia que existissem universidades no Brasil, enquanto o Chile já tinha universidade no final do século XVI. E a gente só foi ter universidade no final do século XVIII, né? Ou seja, 200 anos depois. Então proibiu-se que tivesse livros impressos no Brasil, não tinha prensa no Brasil, não podia importar. Então tudo isso que foi construído ao longo dos 5 séculos que nós existimos enquanto Brasil, faz reflexo agora com que as pessoas tenham que sair das suas casas e correr riscos, porque não há um sistema de proteção social. E a pandemia mostra isso claramente, né? Porque justamente aquilo que você falou, nós não temos um tecido social, vamos dizer, no sentido de garantir proteção às pessoas que precisam nesse momento ficar em casa, por exemplo, né? Sim. Que dê um ganho, quero dizer, realmente, do ponto de vista que é o auxílio emergencial, que inclusive já deveria ter sido discutido talvez em novembro, em outubro do ano passado, porque olha, vai terminar em dezembro, e aí o que nós vamos fazer em 2021? Né? Quer dizer, nós não temos também a cultura do planejamento, é um país que está sempre correndo, eu falo essa palavra, mas assim, às vezes é o cachorro correndo atrás do rabo a todo momento, né, essa expressão, né? O Brasil é o cachorro correndo atrás do rabo, ele nunca consegue alcançar e consequentemente, como a gente está dizendo, as pessoas precisam sair para trabalhar, ou ela morre de Covid, ou ela morre de fome, e essa coisa de ser tangível ou não, né, que eu achei interessante que você falou, né, quando a pessoa vai pegar lá o brigadeiro e o brigadeiro naquele momento pode fazer alguma diferença ou também não pode, né, porque aquele brigadeiro a mais, isso aqui não vai fazer mal nenhum, né, é um brigadeirinho a mais, eu tô pensando em comer uns 10, então vou comer só um, e então não vai fazer diferença, né, então se a gente trouxer isso para a questão da necessidade básica do dia a dia, a pessoa fica entre, será que eu vou pegar Covid mesmo? Mas a fome quando der meio-dia vai me bater a fome, não tem como eu fugir da fome, né? A fome realmente vai me dar, e se eu não for trabalhar, daqui um tempo eu não vou ter o que comer. Então, exato. Se a gente entrar na questão da tangibilidade, como você disse, a questão da fome é mais urgente do que a questão da Covid. E, consequentemente, exato. As pessoas acabam indo para as ruas para poder trabalhar. E aí os governos, infelizmente, não têm um posicionamento eficiente, né? Porque a gente tem visto aí muitas vezes, por exemplo, medidas paliativas, medidas que eu estou cansado de questionar, estou cansado de criticar aqui, por exemplo, outro dia o governador encerrou, né, o comércio por volta colocou São Paulo na fase vermelha, encerrando o comércio a partir das 8 da noite. Qual é a efetividade dessa medida, por exemplo? Né? Quer dizer, não que eu seja a favor que o comércio seja aberto totalmente e tal. Eu estou colocando o seguinte, essa medida paliativa de comércio fechado às 8 da noite, o que isso traz de resultado prático no combate à Covid, quando nós sabemos que as pessoas lotam ônibus, lotam metrô, lotam trens, lotam
espaços muitas vezes aí que não deveriam ser lotados, e aí vem o governador e fala, ó, não, é o seguinte, realmente a Covid está muito complicada, né? O número de leitos está chegando a 100%, então nós vamos encerrar o comércio, vamos voltar à fase vermelha e, consequentemente, encerrar o comércio às 8 da noite. Essa é uma medida que realmente seja uma medida eficiente no combate à Covid-19? Na minha opinião, eu acho que não. Para mim é medida assim, olha, o que o governador fez, por exemplo? Não, o governador ele encerrou o comércio agora é às 8 da noite. Bacana, que legal. Tem que mostrar algum tipo de serviço. Aí mostram qualquer coisa, só para, como se diz, para inglês ver, né? É o que eu vejo. Bom, Emerson, nós estamos encerrando aqui. Infelizmente, o bate-papo é sempre muito agradável, muito produtivo, acima de tudo, né? Para todos nós. E eu gostaria que você, então, falasse do livro propriamente dito, onde que as pessoas encontram, já está nas plataformas aí, já está nas livrarias físicas, o nome do livro. Dá uma geral pra gente aí. Bom, o livro ele não está publicado ainda, ele era para ter sido publicado em 2020, mas com a pandemia ele atrasou. A editora vai me dar um posicionamento nos próximos dias em relação a uma expectativa de lançamento, né? O livro está escrito, está entregue, revisado, etc. Ele estava na fase agora de diagramação, enfim. Acredito que ele será lançado ainda dentro do primeiro semestre de 2021. Esse é o meu sonho, digamos assim. Uhum. E o livro chama Finanças Comportamentais, Dinheiro, Desejos, Tentações e Felicidade. Olha, muito bom, hein? Bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo lançamento, ainda não é o lançamento, né? Mas parabéns pela chegada a mais um livro que certamente estará em breve aí, né, nas livrarias virtuais ou livrarias físicas, né? E que você continue fazendo esse sucesso também sempre com a gente aqui no Radar Paulista. Obrigado. E vai ter a frase do dia hoje ou não? Vai ter a frase é do grande Dan Ariely, né, que é um pesquisador de economia comportamental, que ele diz o seguinte, né, com tudo isso que se discute em relação ao comportamento humano versus aquilo que a economia dizia que o ser humano faz, ele faz uma seguinte pergunta e é a nossa frase, né? A economia não faria muito mais sentido se fosse baseada em como as pessoas realmente se comportam em vez de como deveriam se comportar? Bacana, hein? Realmente, para pensarmos a respeito. Muito bom, Emerson. Bom, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista e no Carnaval às quartas-feiras de semana. Não, quarta não, hoje é quinta, hein? Hoje... É verdade, hoje é quinta. Você, quarta-feira de cinza também você, abortou, né? Quer dizer, não foi você, né? Você vê como o ser humano se equivoca com suas decisões? É verdade. Bacana. Valeu, Emerson. Valeu, Renato. Até mais.